brilhante advogado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para escutá-los. Então, vou chamar para compor a mesa o doutor Alexandre, por favor, doutor Márcio. Quiserem chegar mais para frente, como não estamos em muitos, mas fiquem à vontade. Muito bem. Pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Na verdade, é uma honra, né? Num dia como hoje, aí parece que o trânsito está meio difícil, e o esforço de vocês para estarem aqui no horário, né, no finalzinho de tarde de um dia de semana. Muito obrigado, e espero trazer aí um conteúdo que seja do proveito de todos. Quero estender meus agradecimentos ao Dr. Rodrigo Carpá, além de um dileto, querido irmão, amigo nacional. Quero agradecer a presença do meu amigo também, Dr. Márcio Espímpolo, coordenador do curso de pós-graduação da FAAP, de Ribeirão Preto, advogado na área condominial, de projeção nacional e internacional, levando a advocacia condominial à Itália e outros rincões europeus, aí, com brilhantismo, com palestras proferidas em italiano, em congresso. Um dia eu chego lá, um dia eu ainda vou chegar lá, né? É uma honra dividir esse espaço com o Dr. Márcio Espímpolo. E vamos dar então início, sem maiores delongas, porque eu trouxe um material um pouquinho completo para vocês aí, e quem quiser depois é só me pedir aí o material que eu envio por e-mail, WhatsApp, esse tipo de coisa, não se preocupem em copiar, tá bom? Vamos lá. Isso, você pode passar para mim? Aí. Bom, esses são os tópicos que nós vamos abordar hoje à noite, começando aí pelo histórico dos conceitos de assembleias, falar um pouquinho de AGO e AGE, os quórums básicos aí para aprovação das deliberações assembleares, né, os diversos quórums e as suas questões polêmicas, assembleias convocadas pelos condôminos e judicialmente, destituição e afastamento do síndico e do conselho, participação e voto do inadimplente ou com acordo nas assembleias, atenção à forma de votação, per capita e por fração ideal, o voto assemblear na multipropriedade, o projeto de lei da Assembleia Virtual, prós e contras, a participação e o voto das assembleias por aplicativos, comunicação instantânea, vídeo e validade jurídica, projeto de lei para a decadência das questões assembleares, decadência para anulação judicial do item ou da Assembleia, visão dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça sobre alguns temas, etiqueta e boa convivência, regras de ouro e, por fim, um espaço para dúvidas. Claro, só para quem trouxe colchonete, para ficar aí até mais tarde. Certo? Vamos lá. Vamos começar, então, falando da previsibilidade das assembleias condominiais. Então, no Código Civil, nós temos a previsibilidade das assembleias nesses artigos todos que eu trouxe aí uma coletânea para vocês. E antes disso, na lei especial, Lei 4.591 de 64. No direito internacional, direito comparado com o nosso, nós encontramos menções específicas às assembleias condominiais na legislação da França, Espanha, Itália, Portugal e Argentina, algumas delas. O Dr. Márcio Espímpolo, depois, se o caso, pode até nos abrilhantar aqui com questões mais detalhadas da legislação italiana. Bom, para aqueles que são neófitos nessa questão condominial, as assembleias têm espelho, têm similitude com a lei das SAs. Não com as recentes modificações aí de 76 para cá, mas desde o Decreto-Lei de 1940 já trazia previsão expressa no sentido de quórum, quem vota, a forma de composição de mesa, a convocação, aquela coisa toda. Quando Caio Mário da Silva Pereira pensou no projeto de lei da Lei 4.591, lá em 64, ainda sobre a égide da ditadura militar, aliás, perdão, para alguns ditadura, para outros revolução, né? Mas, enfim, ainda sobre a égide daqueles tempos, ele se espelhou nas SAs para pensar num modelo de assembleia dos condomínios, como nós conhecemos, né? E por que disso, pessoal?
O Brasil do final do século XIX, início do século XX, não só o Brasil, mas o mundo todo, mas falando aqui regionalmente, nós experimentamos, ao final do século XIX, início do século XX, um grande êxodo rural. E as pessoas saíram dos campos. Até então, a população brasileira majoritariamente vivia nos campos. Só 30% da população vivia na região litorânea, na faixa costeira do Brasil, inclusive Rio de Janeiro, que era a capital do país. E essas pessoas saíram do interior e vieram buscar emprego nas capitais, nas grandes cidades, né, já São Paulo, Rio de Janeiro, né, capitais do Nordeste, aquela coisa toda. E essas cidades não estavam preparadas para assentar esse enorme contingente de pessoas que assomaram, né, chegaram ali de repente e se acomodaram primeiro nas periferias dessas cidades, né. Periferias, por exemplo, em São Paulo, a periferia de São Paulo do início do século, do final do século XIX, início do século XX, era aqui o bairro da Bela Vista, né, Cerqueira César, né, Pinheiros ali, era periferia da cidade de São Paulo, né. E aí nós tivemos as primeiras residências multifamiliares que o Decreto-Lei tratou especificamente, né, o Decreto 28 tratou especificamente. E precisava, então, de uma regulamentação mais específica para tratar da unidade condominial, tarefa que coube, então, ao Caio Mário da Silva Pereira, grande jurista. E aí, modernizando um pouco isso, já no Código Civil, a gente tem a previsibilidade das AGOs a partir do artigo 1334, que vai dizer lá o que tem que constar das convenções condominiais, dentre eles a competência das assembleias, formas de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. E o artigo 1350 vai dizer o seguinte, que o síndico vai convocar anualmente uma assembleia a fim de aprovar o orçamento das despesas e contribuições dos condôminos e prestação de contas e, eventualmente, eleger-lhe um substituto e alterar o regimento interno. Aliás, tópico esse, segunda parte do caput do artigo 1350, que gera bastante dúvida entre os advogados condominialistas, síndicos de condomínio e administradores, a questão da alteração do regulamento interno quando inserido na convenção de condomínio, o quórum específico para essa mudança. Mas nós vamos tratar disso um pouquinho mais à frente, né? Bom, as AGEs, nós temos várias situações, são várias as situações de previsibilidade das AGEs, deliberação sobre alienação a terceiro, de parte acessória, tomar ciência ou deliberar sobre obras do edifício, deliberação sobre a construção de outro pavimento ou de outro edifício no solo comum, conhecimento aos condôminos sobre a existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, deliberação sobre a destituição do síndico, deliberação sobre a alteração da convenção, mudança da destinação do edifício, deliberação sobre a reconstrução ou venda da edificação em ruína, e a fonte disso tudo que eu trouxe para vocês está na magistral obra do nosso queridíssimo amigo, Dr. Rubens Carmo Elias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB aqui de São Paulo. Recomendo a todos a leitura desse livro dele, Condomínio Edilício, da editora Atlas, fenomenal. Principalmente para quem está começando. Bom, qual a regra geral para as deliberações em assembleia? A regra geral. Artigo 1352 e artigo 1353 do Código Civil. No 1352, traz ali o quórum para a aprovação das questões assembleárias em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Prestem bem atenção nessas nomenclaturas, metade das frações ideais, condôminos presentes, porque o Código traz várias menções aos condôminos e seus quórums, falando em maioria absoluta, maioria simples, presentes, da totalidade, unanimidade, aquela coisa toda. O 1353 é a regra geral que fala em segunda convocação, quer dizer, não atingido o quórum na primeira convocação, ato contínuo em segunda convocação, poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido o quórum especial. Então é muito simples. Quando a lei exigir um quórum específico para aprovação de qualquer questão assemblear, esse quórum estará estampado no Código Civil ou na Convenção do Condomínio, que, de certa forma, tem autonomia para se autorregular nessas questões de quórum, como nós veremos adiante também. Mas a regra geral é do artigo 1353 do Código Civil.
A regra, então, fica a maioria simples dos presentes nas assembleias, exceções, maioria absoluta, maioria relativa e unanimidade. Aliás, a propósito, nós temos, na verdade, 4 tipos de assembleia em condomínio. As mais comuns são aquelas que os senhores conhecem bastante, que são as assembleias ordinárias e extraordinárias. Mas nós também temos as assembleias de instalação, que é a primeira assembleia que acontece no condomínio, feita normalmente a convocação pelas construtoras. Geralmente são as assembleias mais difíceis de se fazer enquanto advogado, enquanto assessoria jurídica. Né? Por quê? Porque é a primeira oportunidade que os adquirentes estão tendo de se manifestar conjuntamente. É a primeira oportunidade que muitas vezes eles estão tendo de questionar a construtora de muitas questões das quais eles estão insatisfeitos, como, por exemplo, acabamento, atraso na entrega das obras, questão das áreas comuns e tudo mais. Tá? Então, Dr. Rodrigo, Dr. Márcio, que estão aqui presentes, além de mim mesmo, nós fazemos assembleias de instalação com muita regularidade, e são assembleias assim que realmente você tem que ter muito jogo de cintura, tem que ser um conciliador nato, né, porque são assembleias onde as construtoras às vezes estão entregando um empreendimento com 2 anos de atraso, 3 anos de atraso, e o pessoal está bastante bravo. E aí é aquela hora que eles questionam a construtora de alguma coisa qualquer, e aí o representante da construtora que está lá, quando está lá, vira para a gente, olha para o Rodrigo, olha para o Márcio e faz assim. E aí? Né? Quer dizer, como se nós tivéssemos a obrigação de responder aquilo que está lá. Né? E temos as assembleias especiais também, que são assembleias específicas para tratar de temas como, por exemplo, a extinção do próprio condomínio. Né? Ou então, a unanimidade para se erigir um bloco novo naquele empreendimento e questões assim, bem específicas. Tá certo? Bom, aí a gente tem o primeiro conflito entre a convenção e a lei, e nesse conflito prevalece o que estiver na convenção, se anterior ao código. Uma senhora que está sentada aqui nos prestigiando, me questionou se na convenção, a convenção do condomínio, trazendo um determinado quórum para a destituição de síndico, e o Código Civil trazendo outro quórum, lá no artigo 1349, qual dos dois deve prevalecer? A regra do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e do STJ em Brasília, eu trouxe uma jurisprudência para mostrar para os senhores, é que, em se tratando de uma convenção anterior, mais uma vez, anterior ao Código Civil, prevalece o quórum que estiver na convenção. Então, se a convenção fala em 2/3 para a destituição do síndico, prevalecerá esse quórum em detrimento do quórum da maioria absoluta previsto no artigo 1349 do Código Civil. Tipos de quórum, né, e os seus significados. Então, a gente vai ter ali, olha, vários tipos de quórum e as referências, como eu disse para os senhores, no Código Civil e na lei especial. 2/3 das frações ideais dos condôminos, 2/3 dos condôminos, maioria dos condôminos, unanimidade, maioria absoluta dos membros da Assembleia, 1/4 dos condôminos e maioria dos votos dos presentes. Todas essas expressões estão no Código Civil e na lei especial. E a doutrina e a jurisprudência dos nossos tribunais faz menção a todas elas em cada caso. Continuando, eu trago uma tabela didática para exemplificar para os senhores a diferença desses quórums, num exemplo hipotético de participação em assembleia. Essa tabela é a seguinte: imagine uma situação onde você tem 12 apartamentos, isto é, 12 frações distintas, sendo que 3 unidades pertencem ao tirso. Né? Quer trocar? Ao invés de chamar de tirso, vamos botar aí um nome qualquer de uma pessoa que a gente conhece, que tem um patrimônio vultuoso, um advogado brilhante nessa área. O Dr. Carpá, por exemplo. Né? O Dr. Carpá tem 3 apartamentos, né, num condomínio de altíssimo padrão, lá nos Jardins. Não vou falar qual é o nome do condomínio, né? Mas ele está representando ali 3 unidades. E outros 9 condôminos que estão presentes. Portanto, nós temos o quê? 12 frações ideais e 10 unidades, né? Ali 10 pessoas representando essas 12 frações. Convocados todos para uma assembleia, somente 9 condôminos compareceram. Assim, para os quórums existentes no novo Código Civil, a situação acima narrada, temos os números arredondados para cima. Então, veja, são 10 condôminos, 9 apenas participaram da assembleia. Olha lá os quórums. 2/3 das frações ideais dos condôminos, 2/3 de 12, 8. 2/3 dos condôminos, 2/3 de 10, 6,66. Percebam que é diferente. O conceito jurídico, doutrinário, é diferente. A maioria dos condôminos, maioria simples, 50% mais 1, 6.
Unanimidade dos condôminos, 100%, 10 pessoas. Maioria absoluta dos membros da Assembleia, 50% de 9 mais 1, 5,5. Aí aqui eu faço uma pausa para explicar a teoria de Caio Mário da Silva Pereira e também do J. Nascimento Franco, dois grandes doutrinadores nessa área condominial, aonde eles fazem a menção expressa da diferença entre maioria absoluta e maioria simples. Tem muito advogado que atua na área que faz confusão com esses conceitos. A maioria absoluta é 50% mais 1 do número dos presentes em assembleia, ainda que tomado por um número ímpar. E ele faz uma analogia aos nossos parlamentares. Ele faz uma analogia, por exemplo, ao Superior Tribunal Militar, que tem um número de ministros em número ímpar. Então, nesses casos, o 50% mais 1 dá um número fracionado, que você arredonda para cima. Mas percebam que é diferente. 50% de 9 mais 1 é 5,5. Percebam que é diferente da maioria simples dos condôminos, 50% mais 1 lá em cima. Tá? 1/4 dos condôminos, 1/4 de 10, 2,5. Maioria dos votos dos presentes, maioria dos 9. Então, maioria dos votos, você tem 9. 3 votaram sim, 2 votaram não, 4 se abstiveram, passou pela maioria dos 3. Né? Também chamada maioria relativa. O que é a maioria relativa? A maioria relativa é aquela maioria tomada por uma determinada proposta que foi apresentada. Então, imaginem aquela situação, que está muito na moda esses dias, né? De portaria remota. Então, se escolheu lá 3 empresas, 3 orçamentos de portaria remota, A, B e C. Né? Um orçamento de 100 mil, outro de 200 mil, outro de 300 mil. Então, houve uma votação em assembleia e escolheram lá um dos determinados orçamentos por uma maioria relativa que aquela empresa ganhou. Então, tinham 15 condôminos na assembleia, um número votou pela A, um número votou pela B, ganhou o número da C. Então, você tem ali a maioria relativa no conceito de J. Nascimento Franco. Especificação de quórum para a constituição do condomínio, 2/3 dos votos das frações. Para aplicação da multa aos condôminos que contrariam os incisos de 2 a 4 do artigo 1336, se a convenção for omissa a respeito, 2/3 dos condôminos restantes. Para condômino possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres, 3/4 dos condôminos restantes. Para a realização de obras voluntárias, 2/3 dos votos dos condôminos. Para a realização de obras úteis, maioria dos condôminos. Para a realização de acréscimo às edificações existentes, 2/3 dos votos dos condôminos. Para a construção no solo comum ou de outro pavimento com novas unidades, unanimidade. Para a destituição de síndico, maioria dos presentes, a regra do artigo 1349. Para a convocação de assembleia ordinária, se o síndico não o fizer, 1/4 dos votos dos condôminos, é a regra do parágrafo 1º do artigo 1350. Para a alteração da convenção de condomínio e do regulamento interno, 2/3 dos votos dos condôminos. Para a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária, unanimidade dos votos dos condôminos. Para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária pelos condôminos, 1/4 dos votos. Para a reconstrução ou venda, metade mais 1 das frações ideais, que é diferente da totalidade dos presentes em Assembleia. Tá? Lembrando que a modificação do regulamento interno e da convenção de condomínio nos dias de hoje, de acordo com a Lei 10.931 de 2004, somente a convenção precisa de 2/3 das frações para ser modificada. O regulamento interno a gente modifica pelo voto da maioria simples dos presentes. Né? E aí a gente traz mais um quadrinho exemplificativo aí para vocês desses quórums, dessa vez de autoria do desembargador aposentado, Américo Isidoro Angélico, hoje advogado nessa área de condomínio. Vamos falar um pouquinho da Assembleia convocada pelos condôminos e judicialmente. Né? Então a gente está aí diante da polêmica, né, do artigo 1350, parágrafo 1º. O síndico tem que ser provocado quando da convocação? Como comprovar isto? Por quê? O artigo diz o seguinte: se o síndico não convocar a assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazer. A primeira pergunta que surge é a seguinte: como se notificar, como cientificar o síndico, como ter uma resposta, uma devolutiva desse síndico no sentido dessa convocação? Porque dá a entender que necessariamente esse síndico tem que tomar ciência do desejo da massa condominial da convocação dessa assembleia, que se dará por 1/4 dos condôminos, caso ele não faça. Então, o que a gente sugere na prática numa situação como essa? Notificar formalmente o síndico, no sentido da convocação desta assembleia, e se ele se negar a convocação através de uma resposta, ou pelo simples silêncio, né, quer dizer, foi notificado,
deu-se um prazo para que ele se manifestasse, e ele não se manifestar nesse prazo instituído na notificação, aí sim a massa condominial estaria habilitada para a convocação dessa Assembleia por 1/4 dos votos dos condôminos. E por que a gente sugere isso? Porque tem jurisprudência do Tribunal de São Paulo nesse sentido. Jurisprudência questionando o formalismo que foi dado ao ato dos condôminos chamarem a Assembleia. Se o síndico tinha ciência disso ou não, se foi notificado ou não. Então, para evitar uma anulabilidade futura, a gente sugere que se cumpra esse formalismo de notificar efetivamente o síndico da vontade, da necessidade da convocação desta Assembleia. O inadimplente pode assinar o abaixo-assinado? Pode, pessoal. Também tem jurisprudência nesse sentido. Porque entre ele assinar o abaixo-assinado, estando inadimplente, e a realização da Assembleia, que vai ter um lapso de tempo aí de no mínimo 8 dias, 10 dias, de acordo com cada convenção de condomínio, ele pode ter pago o débito condominial, inclusive se elegendo síndico, se candidatando a um cargo de síndico do condomínio. Então, o inadimplente pode sim, no ato da convocação, assinar o abaixo-assinado. Os assemelhados nos termos da lei a condôminos podem assinar igualmente? Claro que sim. O compromissário, o comprador, o cessionário também estão legitimados a assinar o abaixo-assinado. A administradora do condomínio pode recusar-se a operar a convocação como faz regularmente? Nesse caso, pode ser responsabilizado por eventuais danos a que der causa? Sim. Uma vez comprovado que houve a cientificação do síndico da necessidade da convocação, estando o abaixo-assinado regular, formal, a administradora do condomínio não pode se furtar a uma convocação regular, convocando os condôminos de acordo com o seu cadastro, nos seus sistemas, enviando via correio, no prédio, os endereços que ela tem lá. Por quê? Ela administra o condomínio como um todo. Ela não administra o condomínio para o síndico, somente para o síndico. Ela atende aos anseios da massa condominial como um todo. Tá certo? E se essa demora, essa recusa, trouxer ali um prejuízo específico para o condomínio, e se comprovar que a culpa dela foi exclusiva na ocorrência desse dano, ela pode sim vir a ser responsabilizada. Convocação da Assembleia. Se essa não se reunir, não há data fixada na lei, apenas o entendimento doutrinário. Deverá o juiz suprir a omissão determinando a realização da Assembleia, ainda que através de um síndico judicial provisório, nada mais, não devendo intervir nas questões de mérito da Assembleia convocada. Então, quer dizer o seguinte, o Estado, o juiz, ele deve se limitar a cumprir aquilo que é o desejo da massa condominial. Convocar a Assembleia, ponto final. Não deve o juiz interferir nas questões de mérito da Assembleia, a não ser que essa questão seja trazida especificamente para ele, e aí haverá um juízo de valor ali, uma avaliação dessa situação. Mas não deve o juiz interferir, ele deve interferir o mínimo possível nessa relação interna corporis, que é a relação do condomínio. Aí aqui, a gente traz uma jurisprudência para os senhores do STJ, do ministro da Lavra, do ministro João Otávio de Noronha, recente, vocês podem ver aí que é de setembro de 2019, justamente tratando dessa questão. O quórum, condomínio edilício, ação declaratória de nulidade de Assembleia Geral Extraordinária, quórum especial para desconstituição do síndico, que não teria sido atendido. Sentença de procedência com apelo só da requerida, previsto no artigo 1349, quórum previsto na Convenção Condominial, 2/3, que diverge do previsto no artigo 1349 do Código Civil, maioria absoluta dos presentes, prevalência do estipulado na convenção editada antes da vigência do Código Civil, desatendimento das regras previstas pelo próprio condomínio, que eivaram de o ato de nulidade. Então, vejam, é aquilo que eu disse para os senhores ainda há pouco. A convenção do condomínio trazia uma regra de 2/3 para a destituição, e o Código Civil falava em maioria absoluta dos membros presentes na Assembleia. E aí o STJ diz, previsto na convenção anterior ao Código Civil, prevalece o quórum da convenção condominial para a destituição do síndico. Como vocês viram, é um julgado de setembro agora, recentíssimo. Bom, além disso, a destituição deve se dar de forma motivada, franqueada ao síndico poder expor os seus atos de gestão. Então, nesse sentido, um julgado da juíza Maria Lúcia Pisotti, desembargadora, Maria Lúcia Pisotti, recente também, não tão recente, mas de 2017,
destituição de síndico, Assembleia Geral Extraordinária, destituição arbitrária e sem respaldo legal, dano moral, inclusive dano moral. Por quê? Com o advento do Código Civil, a destituição do síndico só pode se dar por 3 fatores básicos. Não a prestação de contas, não administrar convenientemente o condomínio e praticar irregularidades. Praticar irregularidades, tudo bem, tem um caráter grande aí de subjetividade nessa questão. Mas não prestar contas, né, e não administrar convenientemente é uma coisa mais evidente, você consegue evidenciar isso de uma forma mais clara. E aí, qual é o posicionamento do tribunal em relação a isso? Você tem que oportunizar ao síndico, numa situação como essa, o direito de voz, de defesa, para que ele possa exercer a ampla defesa e o contraditório que estão previstos na Constituição Federal da República. Então, a maneira mais correta para você convocar uma assembleia como essa é você colocar na convocação solicitação de explicações ao senhor síndico dos seus atos de gestão, vírgula, possibilidade de renúncia, destituição, eleição de novo síndico para mandato complementar. Quando você faz isso, você fecha um ciclo de defesa desse síndico. Você dá a ele a oportunidade de defesa, explicando os seus atos de gestão. Se não satisfatório, ele pode renunciar, que é um ato subjetivo unilateral, ele renuncia se quiser, ninguém tira isso dele. Ele pode renunciar, inclusive, antes da Assembleia. E se ele não quiser entregar o cargo, bater o pezinho, né, falar daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, pode ser destituído pelo voto da maioria dos condôminos presentes, se posterior aí ao Código Civil. Muito bem. Mas você fecha um ciclo de defesa para esse síndico. Eu já vivenciei uma situação na qual o síndico explicou os seus atos de gestão na Assembleia, a Assembleia aceitou as explicações, pediu para que ele continuasse, então, como síndico, ele pediu para que consignasse em ata, então, que estava sendo gravada, que ele, então, tinham pedido para que ele continuasse, aí ele renunciou. Ele falou, vocês não são dignos da minha confiança, e renunciou. Né? Mas a renúncia é um ato unilateral. Tá certo? Muito bem. E aí a gente escreveu aí uma matéria para o site do Síndico Net, que nós somos colunistas sobre a destituição do síndico, sugiro lá a leitura, vocês devem conhecer o site, o maior portal aí de condomínios. Né? Muito bem. A participação e o voto inadimplente e o acordo nas assembleias. Tem muitos colegas advogados, muitas administradoras, muitos síndicos de condomínio que vetam a participação do inadimplente e do condômino que tem acordo em andamento na Assembleia. E isto não pode simplesmente ser feito dessa forma. Existem situações nas quais o inadimplente vai votar em pé de igualdade, ou vai participar da Assembleia, dos atos da Assembleia, em pé de igualdade com o condômino inadimplente. Ele não vai se encaixar na previsibilidade do inciso 3º do artigo 1335 do Código Civil, que diz que vai participar das assembleias quem estiver quite. Né? E por quê, gente? Porque haverá situação em que o que está sendo colocado na deliberação ali tem a ver com o seu direito de propriedade. E nessa hora ele precisa participar. Vamos pegar, por exemplo, só para ilustrar um caso, quando você precisa da unanimidade de votos dos condôminos. Se o inadimplente não puder votar numa situação como essa, que geralmente tem a ver com o direito de propriedade dele, inclusive a construção de uma nova torre no empreendimento, ele prejudica o condomínio duplamente, com a ausência do voto dele e com a falta da unanimidade. Ele prejudica com o débito, por estar inadimplente, e pela impossibilidade de se atingir a unanimidade. Unanimidade esta que o Brasil é um dos poucos rincões jurídicos que ainda pratica. Já se tem lá fora, na jurisprudência de outros países, no entendimento judicial de outros países, a ideia de que a unanimidade não deve existir. Porque aqui no Brasil mesmo a gente tem uma expressão que fala unanimidade é burra. Né? É praticamente impossível você ter a unanimidade. É muito fácil você imaginar uma situação de unanimidade num condomínio padrão de 48 unidades, 50 unidades, 24 unidades, mas num condomínio como nós temos no Brasil, no interior do Brasil, caso não seja de conhecimento de vocês, em Porto Velho, Rondônia, nós temos condomínios com 3.000 unidades. Né? Se você precisar votar alguma coisa que precise de unanimidade, você não alcança essa unanimidade nunca, porque você teria que fazer essa assembleia num estádio de futebol da cidade.
né? Porque dentro do condomínio você não tem área comum para abrigar esse contingente de pessoas. Então, essa história de unanimidade, muito provavelmente, vai cair formalmente e vem sendo relativizado pelos tribunais sempre que aparece essa possibilidade. Aquele condômino que vota contra, inviabilizando a unanimidade, ele tem que provar que aquela decisão trará para ele, pessoalmente, prejuízos concretos. Do contrário, há uma tendência muito forte da manifestação de vontade dele, ou da ausência da manifestação de vontade dele, ser relativizada pelo tribunal em prol da massa condominial. Condomínio é você abrir um pouquinho mão dos seus interesses pessoais, né, em detrimento da coletividade. Senão, não é morar em condomínio. Vai morar no meio do mato, lá na caverna, não sei aonde, mas não vai morar no condomínio. Condomínio é coletividade. Tá certo? E o condômino que tem acordo? Se ele está pagando o acordo em dia, se ele está pagando a cota condominial do mês, ele está em dia, ele está quite. Olha a jurisprudência aí do tribunal, né? Tal restrição, porém, nem por sombra importa em nem acarretar ser aquinhado com a pior vaga, pois após escolha dos adimplentes. O critério de atribuição das vagas era mediante sorteio e não por outros mecanismos que estabelecessem verdadeiras classes de condôminos. Cuida-se, mais uma vez, de sanção lateral não prevista em lei, que, em última análise, impede o condômino inadimplente de usar as melhores vagas de garagem situadas nas áreas comuns, sorteadas aos condôminos adimplentes. Um condômino que estava inadimplente foi proibido de participar do sorteio de vagas de garagem. E aí vem uma jurisprudência e diz, ele participa sim, em pé de igualdade. Ele não pode ser atingido por uma sanção paralela. Direito do voto. Mais uma jurisprudência, dessa vez falando aí, né, da questão do condômino que está com acordo, né? Todavia, o condômino que está em dia com as obrigações condominiais, mas cumpre acordo administrativo, o qual está sendo quitado à medida dos vencimentos das respectivas parcelas, não pode ser tido como inadimplente e, por via de consequência, não pode ser impedido de votar e ser votado em assembleias condominiais precedentes dessa corte, né? Então, quer dizer, estando o condômino com acordo, mas esse acordo está sendo cumprido, ele pode sim participar das assembleias. Lembrando que o novíssimo condomínio aí da multipropriedade, Lei 13.777 de 2018, também faz menção à participação em assembleias dos multiproprietários. E aí a gente lembra que o multiproprietário votará na assembleia na proporção da sua fração de tempo de uso da unidade da multipropriedade. Isso quer dizer o seguinte, se eu, Carpá e Márcio Espímpolo somos donos de um único apartamento na multipropriedade, de uma fração de tempo na multipropriedade, eu posso votar favoravelmente a uma questão, Carpá contrariamente e o Márcio simplesmente se abster da votação. Cada um dos nossos votos terá que ser levado em consideração, de uma forma independente. Tá certo? E está aí na lei da multipropriedade, né? O voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo em relação à cota do poder político atribuída à unidade autônoma na respectiva convenção do condomínio edilício, provando que a multipropriedade também poderá ser aplicada ao condomínio edilício. Cabe à Assembleia Condominial votar se aceita ou não a multipropriedade e, se aceitar, vai ter que mudar a convenção pelo quórum dos 2/3 que a gente já conhece. Pelo voto de 2/3 das frações. Na aprovação na Assembleia é pela maioria simples, mas mudar a convenção dos 2/3. Tá certo? Projeto de lei da Assembleia Virtual, prós e contras. Acho que vocês devem estar acompanhando aí pela mídia. É um projeto de lei da autoria da senadora Soraya Troncaio, do PSL de Minas Gerais. O cara vai ficando velho. É Minas Gerais ou Mato Grosso? Não, Mato Grosso. Olha eu falando que estou enxergando mal, olha o Rodrigo Carpá lendo o slide. Mato Grosso. Então, veja, esse projeto de lei, de número 548, traz, né, as assembleias virtuais, aí, formalmente, para o universo condominial. Vem em boa hora, aliás, até demorou, né, para a gente implementar isso. No mundo que a gente vive aí de aplicativos para cá, aplicativos para lá, aplicativos de hospedagem de curtíssima temporada, compartilhamento, está se compartilhando de tudo, né? Ninguém só não aceita compartilhar a sogra e o cunhado, mas o resto se compartilha de tudo, né? No mundo que a gente está vivendo aí de compartilhamento, uma situação como essa, a assembleia virtual, a assembleia à distância, é mais que comum. A gente tem situações, audiências de guarda de família, de alimentos, de reconhecimento de paternidade, alienação parental, audiências criminais em que o depoimento dos presos são tomados via WhatsApp, vídeos, videoconferência. Não faz sentido uma mera assembleia de condomínio
não poder se realizar virtualmente. Tem prós e contras, né? Na minha opinião, prós, efetividade das decisões que demandam um quórum qualificado, agilidade na tomada das decisões com maior participação dos comunheiros, pelo menos num primeiro momento, racionalização de custos. Contras, ausência de debate e trocas de ideias mais elaborados. A gente sabe que nas assembleias presenciais, muitas vezes, os contrapontos, as ideias, aquele olho no olho, no debate ali, muitas vezes muda a opinião daquele grupo que está ali. Eu tenho a impressão que nas assembleias virtuais isso vai ser um pouco mais difícil de se conseguir. Mas isso, gente, é a minha opinião, que sou velho. Perguntar isso para essa geração milênio aí de 20 e poucos anos, eles vão achar isso um absurdo. Mas como? Dá para botar carinha sorrindo, carinha chorando, carinha feliz, quer dizer, não faz sentido essa argumentação, né? Bom, risco de banalização na tomada de decisões que exigem quórum qualificado, diminuindo a segurança jurídica do que pretendeu o legislador. Claro, imagine uma situação pela qual você pode votar ali pelo aplicativo, você pode modificar a convenção do condomínio toda semana. Toda semana você consegue os 2 terços dos votos necessários para mudar a convenção, né? Então você tem um risco de uma insegurança, de uma instabilidade jurídica muito maior no condomínio. Não foi à toa que o legislador deixou claro que para a mudança da convenção seriam 2 terços. E para o regulamento interno, que é um manual de boa conduta e de uso de áreas comuns, um quórum menos específico para modificação. A ausência de especificação de um procedimento seguro na tomada de votos, aplicativo, certificação, registro de votos, etc. Gente, não dá para dizer que isso não pode ser fraudado, né? Vocês estão vendo aí o que um hacker faz de estrago na economia do país, na política do país, né? Então não dá para dizer que isso não pode ser hackeado. Aumento do número de assembleias versus desinteresse da massa condominial. Por quê? É o tiro que sai pela culatra. Num primeiro momento, você até pode ter um interesse maior na participação das assembleias, uma vez que ele vai votar nas assembleias no intervalo do jogo lá do Corinthians e Palmeiras, né, da novela, ali, um exemplo hipotético. E quando eu falo novela, não é mulher não, meu sogro não perde um capítulo de novela, né? Mas, se você fizer uma assembleia por semana, uma assembleia 4 dias, a tendência é que as pessoas manifestem um desinteresse pela participação na assembleia. Aí não vai mais ser assembleia, né? Vai ser manifestação popular aí de intenção, de vontades do condomínio, certo? Mas, gente, volto a dizer, é só minha opinião. E tem um projeto de lei que pretende inserir o artigo 1354-A no Código Civil com a seguinte redação. E esse projeto de lei é para uma decadência de questionamento de decisão assemblear. A exemplo do que você tem em outros países, em legislações de outros países. Então, a ideia seria ter um artigo 1354-A que diria o seguinte: as deliberações assembleares decorrentes de regular convocação são oponíveis contra todos os condôminos presentes e futuros e demais ocupantes a partir da sua aprovação, podendo ser impugnada no prazo de até... Só um pouquinho para tá estourando. Agora melhorou? Sim. 60 dias de seu conhecimento mediante a entrega de cópia da ata da Assembleia devidamente assinada na forma prevista na Convenção de Condôminos. Ou seja, a partir do momento da entrega da ata da Assembleia aos condôminos, mediante protocolo, ele teria 60 dias extrajudicialmente para impugnar aquela deliberação. É um projeto de lei, tá certo? Muito bem. Decadência para anulação judicial de decisão, item ou da Assembleia do todo, do acordo com os artigos 178 e 179 do Código Civil. Então, qual seria o prazo decadencial para você ingressar com uma ação judicial para objetivar ali, anular, né, tornar nulo, ou trazer a nulidade em evidência, ou a anulabilidade de uma decisão assemblear? Então, de 4 anos, esse prazo decadencial, né, se houver coação, erro, dolo, fraude, atos de incapazes, aquela coisa toda. E o artigo 179 do Código Civil vai falar em 2 anos, quando não for esse o caso. Quer dizer, sem estabelecer o prazo, pleitear-se a anulação, então essa anulação será de 2 anos. Tá? E aí você vai ter a teoria da anuência tácita das assembleias. O que é essa teoria da anuência tácita? Alguns juristas defendem um ponto de vista de que a massa condominial não se manifestando formalmente contrária a uma determinada coisa, haveria uma anuência tácita de aprovação por aquilo que foi deliberado em assembleia. Se esta corrente doutrinária prevalecesse, não haveria nem a necessidade de se arregimentar lá os 2 terços dos votos dos condôminos para mudança de uma convenção de condomínio, por exemplo. Você convocaria uma assembleia, chamando todos os condôminos para mudança da convenção, quem não se manifestasse, contrariamente, estaria anuindo ao projeto que foi apresentado ali. E aí, quem se filia a essa corrente fala lá no artigo 119 do Código Civil,
É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cassação da incapacidade o prazo de decadência para pleitear a anulação. Ou seja, se dentro de um prazo decadencial aí de 180 dias não houvesse uma oposição formal, aquela aceitação estaria válida. Visão dos tribunais e do STJ sobre alguns temas palpitantes aí de assembleias condominiais, né? E aí eu trago para vocês aqui um julgado. Ação ordinária de anulação de ato jurídico, cancelamento de matrícula, emissão na posse, perdas de danos morais, materiais, paralisação da obra, constituição de condomínio, edificação e venda, devolução dos valores pagos. Inadimplente o condomínio, o imóvel pode ser levado a leilão e por ele adjudicado nos termos da Lei 4.591 de 64, não caracterizando enriquecimento ilícito. O porquê desse julgado? Era um condomínio que adjudicou um imóvel e levou a leilão para pagamento de uma dívida do próprio condomínio. E aí um condômino especificamente ingressou com uma ação tentando anular essa deliberação. Mais um julgado aí do João Otávio de Noronha, também de setembro, né, o quórum previsto na convenção. Esse aqui nós já passamos. Mais um, ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção coletiva. A convenção condominial está de acordo com a lei e é soberana para definir os critérios, rateios das despesas condominiais. Né? É aquela velha questão se a cobertura ou os apartamentos do Garden pagariam o valor dobrado da cota condominial por ter uma área maior. Então a pessoa se insurgindo contra aquilo que estava na convenção em relação à fração ideal e à forma de rateio de despesas. Agora um recurso especial, originário lá de Brasília mesmo, né? Gravação em áudio de assembleias, ausência da violação da privacidade, inexistência de proibição legal. Isso é interessante para aqueles que acham que gravar a assembleia é ilegal, né? Que o condômino levantar a mão e dizer, porque eu não permito que grave a assembleia, meu direito, a honra, a imagem, privacidade. Você gravar o áudio da assembleia, ou mesmo a imagem, vídeo da mesa diretora de trabalhos ali da assembleia, não caracteriza de forma alguma uma violação ao direito de imagem, tá certo? E aí, para quem duvida disso, está aí um julgado do STJ nesse sentido. Mais um julgado agora de Minas Gerais, né? Anulação de ato assemblear que deliberou pela proibição de auxílio à parte autora portadora de necessidades especiais, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, violação do princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia material, dever de solidariedade, obra de acessibilidade adequada arquitetônica para a integração do portador de deficiência física, necessidade, dano moral ou ocorrência. É aquela velha história, a pessoa tem uma necessidade especial, o condomínio simplesmente se nega a fazer ali uma obra de acessibilidade, né, pessoal? A gente sempre tem que lembrar que a dignidade da pessoa humana se sobrepõe a qualquer valor de bem material, né? Mas algumas pessoas têm que ir até o STJ para lembrar disso. E aí vai tomar aí um dano moral, né? Muito bem, mais um julgado, né? Inadimplente o condomínio, o imóvel já foi, né? Quórum previsto na convenção, ação declaratória de nulidade da convenção coletiva, está repetindo aqui, gravação, isonomia material, tá. Bom, vamos falar aí de ato nulo do negócio jurídico e anulável. E por que disso, pessoal? Na eventualidade de precisar manejar uma ação de anulação da Assembleia ou de um item da Assembleia, né? Então o Código Civil traz para a gente o que é considerado ato nulo e negócio jurídico. E o artigo 185, os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se no que couber à disposição anterior. E aí vem o artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. A nulidade não se convalida com o tempo. A nulidade tem efeito ex tunc, tá certo? E a anulabilidade ex nunc. É sempre bom lembrar isso, tá certo, pessoal? Então, quando você vai ter um ato anulável? Só um minutinho. Quando você vai ter um ato anulável? Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o negócio anulável que pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. A anulabilidade não tem efeito antes de ser julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, só os interessados podem alegar. E aproveita exclusivamente aos que alegaram. Isso é muito importante porque na ação que você vai mover, objetivando ali uma anulabilidade de um determinado ato, tem que ficar claro para o juiz de direito que você está pleiteando aquela anulabilidade porque traz prejuízos pessoais a você. E aquilo vai aproveitar a você especificamente.
Exemplo de atos nulos. Modificação da forma de rateio de despesas sem anuência dos condôminos e não modificando a convenção. Deliberação tomada sem a convocação prévia dos condôminos. Deliberação lesiva a um condômino ou grupo deles em seu direito ou uso das coisas e serviços comuns. Deliberação tomada por quórum irregular. Exemplo de atos anuláveis. Deliberação que, sem privar o direito de voto, impede a intervenção do condômino na discussão por expor sua opinião sobre matéria em pauta. Deliberação que exime o condômino de contribuir para as despesas relativas às coisas comuns. Ordem do dia lacunosa ou ambígua. Trago isso, a fonte a gente menciona sempre, né, a gente dá valor a quem faz o trabalho. O condomínio João Batista Lopes, editora RT. Principais cautelas para evitar anulação ou anulabilidade das assembleias. Atender ao formalismo do rito e procedimento necessário, como convocação tempestiva, local, hora, data, pauta e advertências. Advertências, pessoal. Questão de procuração, se precisa ter firma reconhecida ou não, aquela coisa toda, né? Instalação pelo quórum correto. Composição da mesa de trabalhos. Respeito à pauta a ser deliberada e adequação ao quórum, né? Simples, absoluto, relativo, qualificado, aquela coisa toda. Direito de voz, voto e representatividade, cuidado maior na destituição do síndico, rediscussão de assuntos que já foram aprovados em assembleias anteriores. Pessoal, o que leva 90% dos casos de anulabilidade de assembleias ou decisões específicas de assembleia é a falta do formalismo necessário à validade do ato. Tem atos que você tem que ter o formalismo específico para ele ter validade. Então, por exemplo, na convocação constou assim: possibilidade de reforma da guarita, orçamento. E aí o condômino recebe aquilo, não vai à assembleia porque entende que não tem interesse naquele momento, e é surpreendido com um rateio no qual o condomínio aprova fechar a guarita, encerrar a guarita, demolir a guarita do local onde ela estava e construir em outro lugar. Uma guarita blindada, remota, que vai custar R$1 milhão para o condomínio. Ele pode sim anular essa decisão assemblear, porque não constou especificamente do quórum da Assembleia que haveria uma licitação onde seria apresentado o orçamento, qual o modelo que seria aprovado, quem é a empresa, né, quem são os profissionais envolvidos. Quer dizer, não foi oportunizado a ele poder se manifestar de forma clara nesse sentido. De repente ele é um empreiteiro, ele é um engenheiro especializado, ele teria interesse talvez até em participar da Assembleia para apresentar a empresa dele numa licitação até por um valor menor, abrindo mão da parcela de lucro que ele teria eventualmente para a construção da guarita. Não se trata de ação declaratória, mas sim de ação anulatória combinada com a obrigação de fazer ou não fazer, né? Porque não basta só você ter uma declaração de um determinado direito, você tem que ter a força coercitiva de efetivar, de conseguir levar a bom termo aquilo que você precisa que o Estado juiz entregue numa solução jurídica. Cautela na qualificação das partes. É muito comum confundir autor e réu, principalmente na distinção de síndico. Demonstrar de forma inequívoca os pressupostos de nulidade, principalmente a ausência de formalismo essencial. E aí a gente sugere aqui alguns documentos a serem juntados numa ação como essa. Então, juntar a cópia da convenção e do regulamento interno, da convocação da assembleia que houve, da matrícula imobiliária ou da escritura, enfim, do documento formal que comprova o nexo de causalidade, a legitimidade de quem está pleiteando a anulação da assembleia, a ata, se já foi disponibilizada, degravação de áudio da assembleia, e aí mais uma vez a gente traz aqui menção ao recurso especial do STJ, lista de presença, outros documentos essenciais para demonstrar os vícios e, se possível, prova testemunhal. Especificar qual é a razão da ação e a que se pretende de forma clara, causa de pedir imediata e imediata, se o caso. Manifestar o interesse em audiência de conciliação e na autocomposição. Se houver questão envolvendo perícia técnica, deixar claro qual é e o que se pretende. Gente, é óbvio, né? Claro que você vai se manifestar favoravelmente uma audiência de conciliação. Você pode conseguir abreviar esse caminho processual numa audiência de conciliação para chegar num objetivo comum aí dessa Assembleia. Procurar a parte adversa para uma eventual conciliação, declinar as provas que possui e como pretende utilizá-las, princípio da boa-fé e lealdade processual. E, se o caso, enviar a colheita e depoimento de fato que a outra parte deve ou deveria saber que será objeto de questionamento judicial. Gente, o advogado brasileiro, ele ainda tem aquele ranço da formação acadêmica, da litigiosidade,
da belicosidade, de dizer o seguinte: eu vou guardar na manga o trunfo, o zap, para quando chegar na hora da audiência eu jogar em cima da mesa lá e quebrar o cara no meio. Esse tipo de raciocínio não existe mais. Hoje, dentro do procedimento mais moderno de gerenciamento de processo, você faculta sim a parte contrária, todas as provas que você tem, tudo que você vai trazer para o processo, até para convencê-la eventualmente de que ela não tem a menor chance processual. Vocês sabiam que existem advogados especializados em demonstrar para a parte contrária simplesmente uma estratégia processual de que ele não vai ganhar aquela ação e ele consegue anular até a propositura do processo, forçando a parte contrária a um acordo. Ele demonstra de forma inequívoca à parte contrária que se ele ingressar com uma ação ele vai perder, a parte contrária vai perder. Então isso se chama gerenciamento de processo. É uma disciplina, inclusive, que a gente estuda. Eu estudei, por exemplo, no mestrado aí no ano passado. É uma coisa bem moderna, dentro de um princípio claro, né, de lealdade processual e celeridade processual. Bom, etiquetas de boa convivência, regras de ouro, né? Pessoal, o básico, né? Ser pontual, ser educado, ser solícito, né? Se colocar ali à disposição, sociabilizar, saber ouvir e quando falar. É muito importante a gente também deixar que as pessoas falem, né? Não o palestrante que fala sem parar, mas na assembleia deixar que as pessoas falem, né? Seja colaborativo, se coloque voluntário para ajudar nas coisas do condomínio. E os personagens mais presentes aí nas assembleias que a gente conhece aí do dia a dia, né? O secretário-geral que coordena os trabalhos, a saudosista que fala lá, na minha época, quando eu mudei para o condomínio há 40 anos atrás era assim. O sabichão, que vai com cópia da convenção do condomínio, regulamento interno, atas passadas. Né? A gente boa, que é aquela senhorinha que leva os bolinhos, os quitutes, refrigerantes, suquinho para a assembleia. É uma delícia fazer assembleia em condomínio assim. Né? A Maria vai com as outras, ela acompanha o voto da maioria. O pessoal votou de um jeito, depois o pessoal mudou de ideia, ela muda também, não tem problema. O importante é que ela acompanhe o que o pessoal pensa. Né? Tem lá o Caxias, que o pessoal vai falando, ele vai acompanhando tudo ali com uma lupa para ver se está certo. O Chatonildo, ele é contrário a tudo. Né? Se decidir que vai entregar dinheiro de graça lá no condomínio, é capaz ele ser contra. Né? Tem a donzela, que está participando pela primeira vez da Assembleia, e antes que as mulheres me crucifiquem, não fui eu que fiz esse quadrinho, é da revista Veja em São Paulo. Tá? Então, donzela não sou eu que estou dando esse rótulo, pelo amor de Deus. Né? Tem o quietão, que é aquele cara que entra mudo e sai calado das assembleias. O pessoal até contrata uma pessoa de Libras, né, para participar da assembleia, achando que ele não consegue participar da assembleia. E o ausente, que infelizmente é aquele que mais prejudica aí as decisões assembleárias. Pessoal, antes de encerrar, eu quero lembrar que hoje é dia do aviador e que eu estou numa campanha junto com o pessoal aí da Comissão de Direito Aeronáutico, eu também sou aviador, né, também tenho brevet de piloto, contrário ao fechamento do Campo de Marte. Estão querendo, por especulação imobiliária, fechar o aeroporto, um dos campos de pousos mais antigos do Brasil, da década de 30, que fez história no nosso país, na Revolução, né? E eu sou contrário a isso. E aí, para quem tiver dúvida da beleza disso tudo... Deixa o pessoal Olha, deixa o pessoal construir condomínio para a gente ter trabalho. Não, pode construir condomínio aeronáutico. Tem lindos espalhados pelo país. Né? Mas a especulação imobiliária, matar o Campo de Marte, né? Só porque, não vou citar nomes aqui, Dória, né? Quer fazer ali um empreendimento monstruoso, né, gente? Olha só, quando você perguntar para um piloto por que ele voa, você se prepara que isso é uma história de amor. Né? Então, assim, não matem o Campo de Marte, gente, não vale a pena. E, ó, em homenagem às mulheres, Outubro Rosa, Ada Rogato, que aos 25 anos foi até o Alasca, voltou, desceu até a Terra do Fogo e voltou num aviãozinho monomotor que, junto com ela abastecido, não pesava mais que 700 quilos. Essa menina era fora de série, fora de série. Tá? E aí, ó, diga não ao fechamento do Campo de Marte. Olha como era lindo o Campo de Marte na década de 30. Tá certo? Gente, muito obrigado e desculpa tomar o tempo de vocês até essa hora. Obrigado. Agradecer o doutor Alexandre, que nos abrilhantou com essa palestra. Logicamente que em pequenos pontos nós divergimos, mas de forma saudável. É importante que vocês tenham aí os estudos e a advocacia norteada em pessoas que realmente operam na área, porque é um mercado que
você tem aí opiniões de A a Z. E sempre que você escutar o Dr. Alexandre, o Dr. Márcio, eu falando, a gente está sempre, e outros também, buscando o entendimento, sempre de acordo com o entendimento doutrinário, com o entendimento jurisprudencial. Vou passar agora a palavra para o Dr. Márcio Spímpolo, não menos brilhante do que o Dr. Alexandre. Dr. Márcio esteve recentemente no congresso em Roma, representando a advocacia condominial. E quem tiver oportunidade, baixe a palestra, acho que está no YouTube. Dr. Márcio falando em italiano para um público, foi algo sensacional. Que falou muito bem, nos encheu de orgulho. Nos orgulha muito. Então, Dr. Márcio, o plenário é seu. Deixa eu só dizer que eu preciso voltar para Vinhedo, tá? Eu peço desculpas, pessoal, não vou poder ficar até o final. Agradeço muito a presença de todos, foi uma honra dividir esse espaço com vocês. Muito obrigado, boa noite. Eu só acompanho até a porta e já leio. Você trouxe o slide? Trouxe, deve estar por aqui. Pode deixar, a Fernanda está lá no fundo, deixa a lista com a Fernanda e depois a gente manda para quem pediu, a comissão encaminha direto, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Ale, espera aí que eu vou com você. Quem consegue achar a palestra do Márcio? Aqui. Os desafios da locação temporária. Gente, aproveita. Agora é... Melhor coisa que se tem na vida é ter amigos, perceberam, né? Amizade é tudo. O data show, você muda aqui. Assim para baixo. Ok. Para baixo, tá? Boa noite, gente. Tudo bem? Não acreditem em 1/3 do que falaram aqui, viu? Quer dizer, de mim, né? Não na palestra do Alexandre aqui, que foi fantástica, né? A gente sempre relembra e aprende muito, por mais que esteja na operação do direito, nas assembleias, nos condomínios. E isso é gratificante ter esses dois monstros aqui da advocacia, Rodrigo Carpá e Alexandre Marques, do lado deles, né? Bem, eu vou um pouquinho contrário ao Alexandre, eu não tenho muito material com muita letra. Eu costumo utilizar um pouquinho mais de imagens para vocês, eu trouxe aqui algumas, e a ideia é nós discutirmos um pouquinho o assunto locação por temporada. Esse assunto está fervilhando, né? Quando a gente deu a ideia de falar sobre esse assunto, ainda não tinha nem a decisão do STJ, né, pelo menos de um voto do relator. Então, agora a gente tem mais motivos ainda para falar. Embora o assunto ainda não tenha terminado, vai terminar só com julgamento no STJ, né, mas é importante a gente já começar a discutir e saber por que as coisas realmente acontecem, por que as coisas estão acontecendo. Se vocês quiserem, eu não sei se vocês costumam usar Instagram, tem aí o meu contato, fiquem à vontade para me marcar nisso também. Bem, o que é importante a gente entender e saber quando a gente começa a falar sobre desafios, sobre os desafios que trazem aí a locação por curta temporada, né? A gente fala curta porque a locação é até 90 dias, então pode ser de um dia ou até menos de um dia, né? Mas a lei não fala curta, ela fala só locação por temporada, lá no artigo 48 da Lei 8245 de 91. O que a gente começa a pensar, né? Eu costumo dizer assim, que é importante a gente saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Como é que as coisas acontecem? Porque elas nascem, porque elas surgem. Porque, por exemplo, aplicativos como o do Airbnb, eu já vou adiantar para vocês que eu não ganho nada do Airbnb para falar dele, mas como é o aplicativo mais famoso, o que mais usado, a gente vai falar um pouco mais dele. Mas além dele tem o Booking,
tem o Hotel, tem um monte de outros aplicativos, Alugue Temporada, que também fazem o mesmo trabalho. Mas vocês já estão acostumados com essa marca Uber, né, que há pouco tempo, eu acho que São Paulo até vive ainda um pouquinho de conflito em relação ao Uber e os táxis normais, né? O que é importante a gente entender é que a gente está vivendo numa época de economia compartilhada e também sustentável. A gente precisa buscar caminhos onde a gente possa maltratar menos possível o nosso planeta. E uma dessas coisas é a economia sustentável também. Então, o compartilhamento de economia, a economia financeira em cima das questões todas que envolvem aplicativos tem sido muito latente. E os aplicativos estão surgindo muito até por conta disso. O Uber é um caso emblemático desse, né? Quem hoje, em sã consciência, vai ousar brigar com a Uber hoje? Eu mesmo, recentemente, até nessa viagem que o Rodrigo acabou de citar aqui, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, a semana passada, um táxi já me abordou, um táxi comum, e eu viria aqui para um local na Barra Funda, e eu perguntei qual o valor seria. Ele falou R$150 para te trazer na Barra Funda. Aí eu disse a ele, abri na hora o aplicativo do Uber e fiz o cálculo por endereço que eu queria, R$42. Aí eu mostrei para ele, ele falou, eu não tenho como concorrer com o Uber. Então eles vão precisar se reinventar, né? As coisas vão acontecendo porque o Uber não vai morrer, não vai acabar. A população não vai deixar mais, porque é interessante para nós isso. É mais barato para nós, para o nosso dia a dia. Mas o táxi, o senhorzinho que vive disso há muito tempo, ele vai ter que se reinventar, vai ter que mudar. Como muitas profissões, nós sabemos que daqui a 10 anos não existirão mais, e outras que nós nem conhecemos vão existir. Então esse é o caminho. Alguém tem esse aplicativo baixado no celular aí? Quem tem cãozinho, cachorrinho? Ninguém? Bem, Dog Hero, né? Dog Hero é uma plataforma, um aplicativo, onde se você tem um cachorrinho, você pode... É o Airbnb do cachorro, né? Você pode deixar o seu cãozinho na casa de alguém que está lá e pode cuidar dele para você enquanto você estiver ausente. Você vai fazer uma viagem, quer deixar ali. Nesse aplicativo, além disso, além dos anfitriões, né, os passeadores também de cães tem, e também tem creche e tem hotel de cachorro. Tudo isso muito bom, muito perfeito, funciona direitinho, maravilhoso. E também é uma forma de economia, né, porque você, às vezes, vai viajar, com quem eu vou deixar meu cão? Não posso levar, eu não quero levar, você vai deixar num lugar onde você pode confiar. E essas pessoas estão lá qualificadas, assim como você qualifica as hospedagens, e o Uber também, quando te leva, esse aplicativo também tem isso, né? Vocês talvez conheçam o Waze Carpool e também o BlaBlaCar. O Waze Carpool é aquele aplicativo onde você define o seu trajeto, né? Se você sai daqui do centro e vai lá para o Itaim Bibi, nesse caminho pode ter outras pessoas que vão para o mesmo lugar e não querem ir de metrô, não querem ir de ônibus, então ela aciona esse aplicativo e você leva. Ou seja, você está compartilhando um assento do seu carro. Economia sustentável também. Você emite menos CO2, menos poluentes aqui na natureza, né? E o BlaBlaCar também é um outro aplicativo onde você também compartilha assento, só que nesse você faz algum outro trajeto um pouco maior, que no caso é um trajeto intermunicipal, interestadual, enfim. Você também compra ali um assento, né? Eu já tive a oportunidade, eu já fiz alguns testes de todos esses para ver como funciona. Eu já tive a oportunidade de andar num desses e achei bem interessante, né? Você vê, a pessoa coloca lá uma carona mesmo que você recebe dela, e você paga um preço daquele. Ribeirão Preto, São Paulo, por exemplo, São Paulo, Ribeirão, Campinas, Ribeirão, Vinhedo, você tem a oportunidade de agendar isso. Então, são economias aí sustentáveis, né? Bem, voltou aqui. E, por fim, falando agora sobre o que nós vamos começar a falar, o Airbnb. Se vocês tiverem curiosidade, está aí a logo do Airbnb e como essa logo foi montada, né? Aí, o que eles idealizaram para chegar, no fim das contas, nessa logo, né? Pessoas, lugares, amor,
e, por fim, o A do Airbnb, que formou, então, esse Airbnb. Bem, Airbnb, a maioria de nós já sabemos, né, a origem dele. Foi feito lá em São Francisco por 2 amigos, e onde eles tinham ali um colchão de ar, né, e café da manhã, que eles serviam às pessoas. Na verdade, eles fizeram um teste e deu certo, e daí para diante, em 2017, o número que nós já temos é de 49 milhões de locações. Isso nasceu, na verdade, de um desejo deles de compartilhar momentos diferentes numa casa, você viver como local. Então, eles fizeram isso, acharam bastante interessante e viram que isso poderia se alastrar. E hoje nós temos esses números, né, mostrando que realmente se alastraram. 1 em 25 mil somente tiveram alguma reclamação significativa em relação a danos em propriedade. Então, conflitos muito pouco, e problemas aí em relação à propriedade, danos de propriedade também bem pouco, né? Fazendo um pouquinho da legislação comparada, Portugal, existe lá o alojamento local. Alojamento local é o nome que eles dão à locação por temporada. Em Portugal, eu tive em Portugal em 2018, o ano passado, em outubro do ano passado, justamente fazendo uma palestra lá para eles num congresso sobre alojamento local. Eles estavam com uma legislação para ser praticamente lançada sobre esse tema, e na oportunidade eu escrevo para uma revista portuguesa até hoje lá, chama Condomínios, e na oportunidade a gente falou um pouquinho sobre a experiência do Brasil com o Airbnb. Isso, de uma certa forma, acabou ajudando eles, né? A gente conversou ali, tinha muitos advogados, muita gente da área, inclusive, da área política, e a gente pôde trabalhar um pouquinho nisso. Lá em Portugal, também é importante a gente entender o movimento no mundo, porque, por exemplo, que em algumas cidades, alguns lugares, eles estão rechaçando um pouco esse tipo de locação, principalmente o Airbnb, as locações por aplicativo. Em Portugal, por exemplo, as pessoas buscam isso não pela mesma razão que buscam aqui no Brasil. Conversando, inclusive, com o locador, um locador lá que tinha alguns apartamentos na cidade do Porto, o problema social é muito grande em Portugal por conta disso. Por quê? Está tendo um índice muito grande de despejo das pessoas lá, dos inquilinos. Os inquilinos gostam de morar próximo do trabalho, moram geralmente no centro histórico da cidade, e hoje eles estão sendo despejados porque é muito mais vantajoso para o locador locar como alojamento local por temporada do que manter uma locação por 30 dias. Mais vantajoso em sentido financeiro. Então, isso está afastando cada vez mais as pessoas da proximidade do trabalho. E isso está gerando um conflito lá, em Portugal. Já na Itália, o nome é Affitte Breve, né? E lá eles também têm algum tipo de problema, mas o problema deles lá é mais conflitos mesmo interpessoais de relacionamento no condomínio. E nos Estados Unidos, nós temos o Airbnb, que nasceu lá, não é? E nos Estados Unidos, o problema maior é quanto à concorrência hoteleira. Os hotéis estão sofrendo um pouquinho por conta desse avanço da locação por temporada por aplicativos. E por isso eles rechaçam. Só que lá, aqui a nossa locação é até 90 dias. Lá é até 180. Então, para eles talvez seja um pouquinho pior ainda, né? A gente sabe que Estados Unidos, cada estado tem uma legislação. Essa que eu estou dizendo é referente à Flórida. E essa questão do Airbnb ela tem sido tão grande que a própria rede Marriott ela se associou ao HostMaker e a rede Accor ao One Fine Stay. O que são essas duas outras plataformas, HostMaker e One Fine Stay? São plataformas que locam casas excepcionais, casas de luxo, casas muito grandes em lugares inusitados. Então, para vocês terem uma ideia, os hotéis estão pensando também nisso. Eles já estão vendo que as coisas podem não ter volta e eles estão buscando um outro meio de se acomodar nesse mercado. Assim como eu falei para vocês, o táxi Uber, o táxi também vai ter que se resolver de alguma forma. O motorista do táxi tradicional vai ter que se reinventar. É o que está fazendo a rede de hotéis também. O 99 táxi já é uma reinvenção do táxi.
É exatamente, uma reinvenção. E em muitos casos mais barato que o Uber ainda, né? Em alguns casos. Bem, aqui começa um pouquinho falamos da legislação, né? O que na verdade a lei diz sobre esse tipo de locação por temporada. O artigo 48 que nós mencionamos da Lei Federal 8245 de 91, que é a lei de locações como nós conhecemos, vou ler na íntegra para vocês. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Bem, a grande discussão em torno da locação por temporada reside nessa questão. O que é que nós entendemos que é a locação? Aqui, por exemplo, nós temos duas pessoas que entendem totalmente diferente uma da outra. O Rodrigo, até no seu último artigo para o Estadão, agora da segunda-feira, foi segunda? Domingo? Domingo escreve sobre esse assunto, né? Aí eu li o artigo logo que saiu, que ele publicou, e eu vi que nós temos aí um ponto já de discórdia nesse assunto. Mas até no direito isso é bonito, né? Porque você encontra teses, né, para os dois lados aí. Então, como vocês já perceberam, como eu falei que ele apoia, ele encara como hospedagem, né, essa locação, né, eu já estou falando locação, ele fala hospedagem. Mas esse tipo de prática, muitos, não só ele, né, mas muitos também enquadram esse tipo de negócio como hospedagem e não como locação. Analisando friamente essa lei, parece que fica claro, parece que é simples, não é tão simples, mas parece que é simples enquadrar a locação por temporada em hospedagem, porque é exatamente isso que está ali. Não é? A residência temporária do locatário, ele pode locar esse imóvel para... Eu estou vindo a São Paulo, eu vou num show, prática de lazer, ou eu vou fazer um curso de um final de semana, vou fazer um curso, também se enquadra. Vim tratar de saúde, vim fazer alguns exames, também. Meu imóvel está reformando, então eu vou alugar um outro para passar uma temporada, lá uns 30 dias, ok. E também qualquer outro fato que diz aí, né? Então, enquadra-se em locação por temporada aquela locação que não for superior a 90 dias. É essa discussão de muitos, inclusive, né? Porque alguns falam, mas não superior a 90 dias, quer dizer o quê? Que pode ser de um dia, né? Pode ser de um dia. Mas há controvérsias quanto a isso também. Mas eu costumo ser um pouco assim, eu vou em cima do que está ali escrito. Então, a minha ideia, a minha posição é bastante essa. Aí, eu trouxe para vocês aqui uma jurisprudência que é contra o conceito de que a locação por temporada ela é locação, né? Ela se enquadra em hospedagem. A 35ª Câmara do Direito Privado, aqui do TJ de São Paulo, ela diz ali no meio da decisão do relator Gilberto Leme, é uma situação, quando é feita por meio de plataformas digitais, que se assemelha à hotelaria e hospedaria, característica não residencial. Aí fala mais ali, que não está em vermelho. Embaixo, convenção de condomínio e regimento interno que estabelecem a finalidade estritamente residencial. Então, esse desembargador, ele entendeu que esse tipo de situação, de locação por temporada, se assemelha à hotelaria e hospedaria, pelo tipo dela. Mas olha que interessante, a próxima decisão também é da 35ª Câmara. A anterior que eu passei para vocês, ela é de 3/6/2019. Vejam como nós vivemos, pessoal, numa insegurança jurídica terrível. Essa outra, 28/6/2019. Outro ministro. Aquela é 3/6 de 19. Está pequeno ali, né? Tá. 3/6/19. E essa, 28/6. 25 dias depois. O que é que disse o desembargador Moraes Pucci?
que foi o relator do processo. Também foi um processo que sempre nasce, né, de condomínio, onde o condomínio ele quer proibir ou faz uma assembleia mudando o regulamento ou tentando mudar a convenção para proibir esse tipo de prática. O que ele disse ali? Olha só que interessante que ele fala. De início, lembrou-se que a Câmara já se manifestou, ou já manifestou o entendimento, de que a locação da unidade autônoma praticada pelos autores por meio de sites especializados, como o Airbnb, seja por curtos períodos, dias ou finais de semanas, se assemelha à locação por temporada e, portanto, a ela se aplicam as normas da lei de locação. Olha, como é que ele fala que a Câmara se manifestou já anteriormente, sendo que 25 dias antes eles disseram que não, que era hotel, que se assemelha à hotelaria. Então aqui ele já diz de uma outra forma. Mas, diante de jurisprudências encontradas, realmente, a maior parte das decisões deles tem sido no sentido de ser locação e não hospedagem. O que ele mais fala que é interessante? Ademais, manifestou também no sentido de que as locações por temporada não se confundem com contratos de hospedagem, caracterizados pela locação, além da coisa, de serviços. Fala mais. A simples locação da unidade autônoma por curtos períodos não caracteriza hospedagem e nem mesmo desvirtua a destinação exclusiva residencial do condomínio. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas só para vocês verem que as coisas, a bola está dividida em alguns momentos aí. A 36ª Câmara também julgou um caso parecido, em 19/3, mas olha só um outro contraponto que ela faz. Ela diz ali, no meio da decisão, que a matéria deve ser versada na convenção do condomínio, mas não descaracteriza a destinação residencial do condomínio. Então aqui ele fala que não descaracteriza, mas a convenção do condomínio é quem tem que falar se pode ou se não pode. Aí, pessoal, nós temos o que nós conhecemos agora na última semana, que é um processo de Porto Alegre, que em primeira instância os condôminos foram vencidos, em segunda instância também, e agora foi para o STJ, começou a ser julgado pelo relator Luiz Felipe Salomão, ministro, e ele, já no voto dele, primeiro que ele aceitou o recurso especial que tinha sido negado, ele aceitou o agravo ao recurso especial, que foi inédito isso também, porque é difícil, muito difícil chegar a isso no STJ da maneira que chegou. Mas eu acho que ele quis comprar a briga. O ministro Salomão ele tem estado presente muito, né, Rodrigo? Muito atuante nessa área condominial, em assuntos condominiais. Então, ele pegou para si a questão e já fez, como relator, e já fez o primeiro voto. E nesse voto dele, ele também foi bem direto no sentido do entendimento de que esse tipo de situação se assemelha à locação. Ele fala em algum ponto ali que pode até ser alguma coisa atípica, né, que nem uma coisa nem outra, mas que está mais vinculado à locação por temporada. Então isso já deixou assim uma brecha para, será que os outros vão decidir dessa forma? Quando se pensou assim, veio lá o outro ministro, que o ilustre Alexandre aqui até falou sobre isso, né? Que foi o ministro Raul Araújo, né? Acho que eu tenho ele aqui também, deixa eu ver. Não, não tem. Raul Araújo, e ele pediu vistas no processo. Só que nesse meio tempo, a novidade que nós trazemos mais para vocês, caso vocês não estejam acompanhando de perto esse processo, é que, dia 16/10, peticionou a Associação de Condomínios do Estado de São Paulo, a Condesp. Entrou a petição do dia 17/10. O que eles estão querendo? Amicus curiae. Então, eles estão entrando nesse processo para tentar ajudar o STJ a decidir. Só que vocês já imaginam, né, uma associação de condomínios, o que ela quer como amicus curiae. O que vocês acham? Que elas querem que continuem, quer que seja enquadrada como locação ou hotelaria? Hotelaria, não é? Certamente.
E ali eles dizem que vão trazer dados relevantes, né? Eu vi, depois se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, eu tenho em PDF aqui comigo, inclusive, a petição deles, e o que eles estão falando ali, a justificativa para o STJ aceitá-los como amigos da corte, né? Então, além disso, foi aberto vista para o Ministério Público Federal, também para se manifestar sobre, inclusive, essa entrada da associação, e o processo está nesse pé. A gente está aguardando, então, agora os próximos capítulos disso, que a gente imagina que deve ser bastante interessante essas discussões acerca disso. Nós temos notado na doutrina que a doutrina também, em alguns momentos, é um pouco dividida, porém, a doutrina majoritária também é no sentido de que esse tipo de prática se assemelha à locação por temporada, se enquadra no artigo 48 e não na lei da hospedagem. Daí nós temos também um projeto de lei, 2474, do Ângelo Coronel, que visa a alterar a lei, que aí sim eu passo a mudar de opinião, caso isso aconteça, se mudar a lei. Porque enquanto não mudar a lei, para mim está claro que o artigo 48 se enquadra naqueles que querem fazer a locação por temporada, seja um dia ou seja 90 dias, é locação por temporada. Acima de 90 dias já entra no contrato de locação geral, normal, que nós conhecemos aí, um contrato geralmente de 30 meses, né? O que esse Ângelo Coronel quis? Hoje quem na verdade está relatando esse processo é o Randolfo Rodrigues, aquele ministro, aquele senador que partido ele é? Ele é invocadinho, né? Ele briga em toda... É um daqueles partidos... É um desses aí, desses partidos nanico, né, que eles falam. Mas é ele agora que está com isso na mão, né? A gente não sabe... É Rede, partido da Rede, da Marina, né, aquele partido. Então, agora quem está fazendo essa relatoria é ele. E o que é que se visa mudar? É o artigo 50, inserir o artigo 50A, que diz ali, é vedada a locação para temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de intermediação em condomínios e edifícios de uso exclusivamente residencial, salvo se houver expressa previsão na Convenção de Condomínio, prevista no artigo 1333 do Código Civil. Então, gente, olha aí, o que ele quer? Ele quer que se vede a locação por temporada. Quando se tratar de aplicativos ou plataformas, aí eu já começo a perguntar o seguinte, gente. Há 10 anos, como é que era feita essa locação por temporada lá na Praia Grande, no Guarujá? Como é que vocês chegavam até lá? Era por aplicativo? Não, era boca a boca. Era telefone, eu conheço um amigo, me dá o telefone, me dá um e-mail que eu vou passar para ele. Eu vou passar um final de semana lá na sua casa, no seu apartamento. Vocês acham que isso, tentar proibir esse tipo de aproximação, porque o aplicativo nada mais é do que uma aproximação entre o locador e o locatário, isso vai trazer realmente vai funcionar? Porque se proibir por aplicativo, nós temos a internet, é um mundo hoje na nossa mão. Vão encontrar outros muitos meios, sei lá, grupos de WhatsApp, grupões, Telegram, enfim. Vão se fazer 1001 coisa para acontecer o mesmo. Então, na verdade, o que eles precisariam fazer, e aí vai causar um problema muito grande para quem tem imóvel de investimento, principalmente em zonas turísticas de temporada, é você aumentar o prazo da locação por temporada. Em vez de ser até 90 dias, você, por exemplo, colocar acima de 90 dias, ou de 90 a 180, porque aí ninguém vai locar mais imóvel para uma semana, para um final de semana, para 2 dias. Foi o que fez o Rio de Janeiro, né, com o decreto municipal. Inconstitucional, né? Então, assim, tá meio estranho. E outra, a convenção, né? Se mudar a lei, tudo bem, aí a convenção pode falar alguma coisa nisso, né? Mas um outro problema, e aí são alguns pontos controversos que eu trago para a gente discutir aqui, realmente a destinação é comercial ou residencial? Quando eu estou locando, suponhamos que eu estou locando um imóvel numa locação normal, eu estou lá com ânimo de residir, porque eu quero viver a experiência daqueles locais. Eu já fiz isso, pessoal, em vários locais, várias cidades do Brasil,
geralmente quando eu vou fazer palestra em outros estados, eu até peço para o pessoal, me coloca num lugar que seja Airbnb em vez de hotel. Porque eu quero viver a experiência de controle de acesso, de tudo isso. Eu acho fantástico essa experiência. E também fora do país. Né? Em Portugal eu fiquei em 4 cidades, 4 lugares Airbnb. Na Itália agora eu fiquei 10 dias em Roma, num lugar que é Airbnb também. Então, o que é que me vem em mente? Será que quando eu estou ali, eu estou com uma finalidade comercial? É comercial só porque eu loquei por temporada? O que é, na verdade, uma finalidade comercial e finalidade residencial? Isso me encuca, até mesmo com alguns doutrinadores, alguns juízes que acabam definindo que, não, a convenção fala que aquele prédio é estritamente com finalidade residencial. Tá, mas eu estou ali residindo. Seria diferente, eu acho que aí é que está a confusão, e eu costumo falar isso em outras palestras, de alguns doutrinadores, alguns palestrantes, alguns juízes e até desembargadores, que eles confundem a finalidade residencial ou a finalidade comercial com fazer uso comercial da unidade. Por exemplo, se eu, na mesma situação, estou no Airbnb, eu aluguei lá o apartamento por 30 dias, mas eu estou ali simplesmente porque eu vou num show, vou fazer exame médico, ou eu vou passear na cidade por 30 dias e ponto final. Estou enquadrado no artigo 48. Agora, se eu, por acaso, for um dentista, ou for um corretor de imóveis, ou for um advogado, que esteja alugando aquele mesmo imóvel, na mesma condição, mas para fazer uso daquele imóvel para o meu trabalho, aí eu mudei a finalidade daquele imóvel, daquela unidade. Mas enquanto eu não estiver fazendo isso, se eu abrir lá uma lanchonete, uma padaria, um escritório de advocacia, um consultório dentário ou qualquer outra coisa, eu estou mudando sim a finalidade, porque é finalidade residencial, não é comercial. Mas enquanto eu estiver alocando e estiver ali só residindo, saindo e entrando e fazendo outras coisas que não nenhuma atividade, exercendo nenhuma atividade comercial naquele local, me parece que a destinação eu não alterei daquele prédio. Então, eu penso que há aí um pouquinho, talvez, de falta de pensar um pouco mais nesse assunto. Né? Já falamos um pouco sobre se é locação ou hospedagem. Né? Hospedagem, tem serviços ali, né? Tem serviços que se assemelham. Aqui hoje eu estou num hotel. Né? Eu não comparo o hotel que eu estou com os Airbnb quando eu fico. Ah, mas lá no Airbnb... Se você tivesse avisado, eu tinha pedido para alterar a reserva para o Airbnb para você. Tem um que divide quarto. Mas eu fico aqui sempre. Não, divide quarto não. Isso aí a gente não topa. Aqui em São Paulo, quando eu venho a passeio, que eu gosto de vir muito aqui, todos moram aqui em São Paulo? Eu sei que tem uma querida aluna lá atrás de Sorocaba, da nossa FAAP de Ribeirão Preto, da pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, que teremos aqui em São Paulo também o ano que vem, e uma nova turma em Ribeirão Preto. É muito bom estar no Airbnb aqui também. Então, eu faço uso disso. Né? E, embora o anfitrião que é chamado, ou os termos que o próprio Airbnb usa, anfitrião, hóspede, essas coisas não alteram nada a finalidade. O próprio Airbnb também está funcionando como assistente nesse processo da STJ. Ele mesmo já... eles da tribuna lá, de forma oral, eles já fizeram uma defesa, inclusive antes do ministro dar o seu voto. Né? Então, essas nomenclaturas, o alugue por temporada já não põe esses termos, colocam outros termos. Então, isso não altera, mas tem gente que se apega a isso, fala, não, está vendo, o próprio Airbnb, inclusive o Alexandre estava aqui, eu ia acabar com ele, mas... Acabar comigo. Que eu vou acabar com o Rodrigo. Você estava na comissão do ano retrasado, aquela comissão que fez o parecer do Airbnb, né? Sim. Estava, né? Eu então, fiz junto com a Lê. Fez junto com a Lê, né? Inclusive serviu de embasamento para muitos julgados de São Paulo e fora de São Paulo. Tudo bem. Se você pegar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cita... Não, eu sei. Mas são entendimentos, né? E, na verdade, assim, o próprio Alexandre Marques e o Rodrigo, nesse parecer, eles citam lá, o próprio Airbnb fala ali de hospedagem. Então, vejam, eles estão
Mas, para mim, isso não importa. O que importa é o ânimo de que você está exercendo de estar naquele local. Se o aplicativo também se defende, mas se você olhar as letras miúdas, lá ele fala que é locação e não é hospedagem. Né? Uma outra coisa, convenção pode proibir? Eu tenho visto, como nós vimos lá ali uma decisão da 36ª vara, daqui, a Câmara, dizendo que, não, se a convenção disser que não pode, não pode. Será? Será que a convenção é maior que a lei? Nós sabemos que existe uma hierarquia de leis, ela não pode proibir. Esse é o meu entendimento. Mas se até próprio juiz e desembargador estão entendendo que se a convenção proibir, pode, para mim, nem se for unanimidade a convenção pode. Porque a convenção ela está abaixo da lei. Se a lei permite, se não há proibitivo, e não há proibitivo nenhum para esse tipo de locação, então está permitido. Essa é a máxima do direito. Quando nós sentamos a primeira vez no banco de faculdade, no primeiro ano, é a primeira coisa que a gente aprende. Se não está proibido, é permitido. A não ser que venha uma lei e proíba. Qual é o problema, então, disso tudo, pessoal? Queridos colegas, potencialização dos problemas e dos conflitos, porque o aplicativo ele faz o quê? Ele aproxima de forma mais rápida. O Airbnb, Booking, Hostel e alugue por temporada, você encontra mais facilmente. E aí as pessoas também estão vendo a necessidade aqui no país, por conta de desemprego e falta de rotatividade, até de locação, de ganho, de investimento, do que eles já fizeram investimento, que esse é um bom negócio de se fazer. Ah, mas então, e aí? Os condomínios estão ficando lotados, cheios, a rotatividade é muito alta, como é que a gente resolve isso? Bem, essa é uma outra história. Mas até aqui eu quis mostrar para vocês uma visão, a minha visão, e de muitos outros, eu não estou sozinho nisso não. Agora eu ganhei um aliado muito de peso, que é o Luiz Salomão, Luiz Felipe Salomão. Então eu não estou fraco. Mas antes eu já pensava assim, eu cheguei a mandar, lembra que eu mandei para você um artigo? Que eu escrevi um artigo um tempo atrás de locação por temporada, eu mandei para a Nancy e para ele. Né? Os dois me responderam, dizendo que o artigo era bom e tal. Então, quem sabe, né? Teve uma fumacinha também daquele artigo aí, nesse meio. Né? Então, o maior problema disso, realmente, dessa discussão toda que nós estamos vendo, é a potencialização por aplicativos. Os conflitos que isso causa. Não é? E aí, eu falo para vocês de uma coisa, como que as coisas têm que se encontrar para a gente poder entender. Né? A gente tem que analisar a legislação de forma sistematizada. O artigo 1358-O, ele foi inserido pela Lei 13777 de 18, conhecida como Lei da Multipropriedade. Lá no exterior, já há muito tempo, nos Estados Unidos como time sharing, em outros locais também isso já é bastante usado. O que é que eu quero trazer dessa lei para contribuir aqui para o raciocínio e para a gente pensar junto? Esse artigo que eu citei, 1358-O, fala ali, ó, o condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas mediante 1. Previsão no instrumento de instituição. Ou 2. Deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Para quem não conhece a multipropriedade, eu vou fazer um rápido resumo aqui. A multipropriedade ela é recente no Brasil, mas ela é aplicada há muito tempo lá fora. E ela basicamente é o seguinte, aqui no Brasil, você pode adquirir uma fração de um imóvel por até 7 dias, no mínimo. 7 dias, no máximo, melhor dizendo, 7 dias na semana. Né? 52 dias, são 52 semanas, na verdade, no ano que você tem, você pode então dividir por 7, isso você vai dar 365, 52 vezes 7, 365. No ano você pode ter ali, então, 52 proprietários de uma unidade. A propriedade da fração de tempo, não é necessariamente do imóvel, mas é uma fração de tempo que você vai ter sobre aquela unidade. Então, imaginem vocês, pessoal, um apartamento num condomínio que tenha 52 proprietários. Acha que vai ter conflito ou não? Ai, né? Com direito de votarem
com as frações. Na assembleia de multipropriedade e na assembleia do condomínio, depende do que tiver na convenção de multipropriedade. Exatamente. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês, se essa lei, que é de 2018, ela diz que você pode deliberar num condomínio que não tem multipropriedade, você pode deliberar com a maioria dos condôminos para transformar aquele condomínio ou parte dele em condomínio de multipropriedade, então você já não precisa mais de 2/3 para alterar a convenção. Você tem aqui maioria absoluta dos condôminos. Para trazer um problema para o condomínio que é muito maior do que a locação por temporada. Muito maior, né? Imagine, se são 52. Imagine se cada apartamento de 100 tiverem 52 proprietários. Que é o máximo que pode ter, né? Pode ter 10, 15, 20, menos proprietários. Mas o máximo são 52 proprietários. É preciso, então, a gente entender que isso é uma realidade. Que a lei da multipropriedade ela é muito mais avançada ainda do que o que querem fazer com a lei. Acho que apagou ali, Rodrigo. Eu acho que ele volta. Volta. Com a lei, alterando esse artigo da lei de hospedagem, lá da lei de locações. Então, pessoal, assim, a gente precisa entender o todo para começar a ver realmente a dificuldade, né, e o que a gente está falando especificamente quando a gente quer trazer alguma discussão mais séria sobre o assunto. Como eu disse, então, quais são, já indo para o finalzinho, né, da nossa parte aqui, quais são, na verdade, os desafios na prática que a gente tem? Um deles é a segurança, realmente. Com os aplicativos, a rotatividade aumenta. Isso é lógico. Mas se não fosse por aplicativos, como eu disse, ia ser por outra forma. Os locatários estariam ali de qualquer maneira. Tirou os aplicativos, eles vão encontrar um meio de estar ali. Mas a segurança fica realmente um pouco comprometida. Mas vejam que o ministro Salomão, no seu voto agora, na sua decisão do STJ, ele disse que, por aplicativos, há uma maior sensação de segurança ainda do que se não tiver o aplicativo. Por quê? Porque pelo aplicativo, eu não sei se vocês já fizeram uso dessa locação por temporada, por aplicativo, você tem que fazer um cadastro muito grande, muito bom. E o próprio locador que está colocando a unidade dele nesses aplicativos, ele também precisa dar uma série de garantias e dar informações e colocar tudo ali, inclusive convenção e regulamento interno. Ele tem que passar para o locatário quais são as regras daquele condomínio que ele vai entrar. Então isso... Oi? Os comentários também, né? Comentários. O sujeito realmente cumpre as regras, uma pessoa simpática. Isso, olha aí. Eu sei porque eu alugo minha casa pelo Airbnb. Eu sou professor de formação, Uhum. completo minha renda pelo Airbnb. E eu normalmente, bom, uma coisa que eu acredito, eu sou espiritualista. Ah. Eu acredito que isso é uma necessidade. Então, eu coloco lá a gente de primeira vez. Sempre eu recebo pessoas da primeira vez. Por quê? Porque o próprio Airbnb, ele faz uma checagem e ele me dá um seguro de 800 mil euros, que minha casa não vale 3 milhões e 200 mil. Uhum. Né? Se aconteceu alguma coisa assim séria, e lá em casa, cada vez que vai embora eu sou bem gente boa. É. E a gente, eu uso até aquela coisa assim que meu filho já morou na Europa, minha filha viaja, lá em casa o quarto é aberto. É difícil uma pessoa que fez para fazer essa porta, fica aquela coisa ali. A relação de confiança, eu estou fazendo um teste, mas eu tenho 4 anos, depois eu pretendo escrever um livro e eu vou colocar justamente assim, essa parte aí, da relação de confiança. Eu pego a chave da minha casa, nunca vi a pessoa, eu vou lá e sai, volto, minha Vamos só deixar, agradeço, senhora, vamos só deixar ele concluir, depois a gente abre para debate, tá? Só para não... chega 4 da meia-noite, quietinho, não vejo. Uhum. Então, essa é a ideia do compartilhamento, né? Esse caso de Porto Alegre, que chegou no STJ, foi justamente em relação a compartilhamento de cômodos, né? De quartos, não foi da unidade toda, né? Quando eu vou, eu sempre procuro
a unidade inteira disponível. Eu não vou em quartos só, não. Eu nunca fui, nunca fui. Não tive essa experiência ainda. Mas, gente, realmente traz. O condomínio pode ter uma sensação de segurança. Mas como é que você resolve isso? Será que é proibindo? Proibindo as pessoas de fazerem isso? Não, você tem ali o regimento interno. Você tem assembleia onde você pode reunir os condôminos e falar o seguinte, olha, nosso prédio está avisado para essa finalidade. Se for 1, 2, você não vai alterar a rotina do prédio. Mas se a localização do seu prédio for próximo de um hospital, onde as pessoas começam a frequentar muito, ou próximo de um teatro, de uma casa de show, do estádio de futebol, isso pode acontecer. Até em cidades como Ribeirão Preto, que não é uma cidade turística como São Paulo é, mas pode acontecer, e já tem acontecido em muitos condomínios em Ribeirão Preto também. Temos já muita demanda nesse sentido, síndicos querendo proibir, porque não acha certo, porque o morador, eu comprei para ser minha casa, tá, e aí? Se for um locador ou outro, se for um locador diferente, qual o problema? Mas pode acontecer. Na França, por exemplo, uma questão muito importante de se mencionar, é que as pessoas lá e os condomínios são muito antigos. E a mudança de conceito deles é um pouco mais difícil. Né? A cultura deles é diferente. E aí, qual é a reclamação deles que eu já ouvi? Quando tem essa rotatividade muito grande, as pessoas chegam lá no condomínio, não sabem nem como abrir a maçaneta, como girar a maçaneta. E aí faz aquele barulho que incomoda o idoso. E bate a porta de um jeito que o outro. Então, vejam que são essas filigranas, mas que tem que ser levado em conta. O que é que vai se fazer nesse caso? Então, precisa ver isso. É preciso melhorar a segurança? Controlar melhor o acesso? Colocar sistema de controle de acesso? Vamos fazer. Vamos investir. Se a maioria está praticando isso, eles vão pagar para fazer isso também. Então, é importante entender que esse é um desafio. Sossego. Esse é um problema também que é grande quando, principalmente, e tem casos aqui em São Paulo, que eu já ouvi falar bastante, né, que se tem feito aluguel de grandes mansões, né, para festas, para dar festas no final de semana. E aí, o que acontece? Depois a pessoa vai embora e deixou um caos, e não deixou as pessoas dormirem e tudo mais. Bom, e aí, como é que resolve isso? No regimento interno. Quem é o responsável por tudo que acontece na unidade? Quem é, pessoal? O proprietário da unidade. Ele é responsável tendo locação por um dia, tendo por 30 meses. Ele é responsável por tudo que acontece. Você nunca vai advertir inquilino, nem multar inquilino. Você vai fazer tudo isso diretamente ao proprietário. Então, o que é que tem que ser feito no regimento interno? Que hoje você consegue fazer a alteração dele por maioria simples. Altera o regimento interno. Reúna os condôminos, vejam onde estão os pontos vulneráveis e aplique mais severamente as advertências e multas. É assim que você vai conseguir resolver os problemas de conflitos dentro do condomínio. Você pode ter certeza que se começar a multar o proprietário, ele vai começar a filtrar quem ele vai colocar lá na casa dele. É assim no bolso, né? Como se falam que realmente as coisas acontecem. Então, finalizando aqui a participação, a minha humilde opinião, meu humilde parecer, é que essas questões todas você consegue resolver no regimento interno. Não precisa proibir isso, ou ficar buscando meios para tirar a qualidade da locação, passando ela para ser, não, isso se assemelha à hospedagem, porque é rotatividade, porque a finalidade não é residencial, é comercial. Eu penso que a gente tem que procurar, estamos num momento no mundo de busca de soluções. É lógico que se fosse uma coisa que afrontasse a lei, que fosse nociva à saúde e à segurança, enfim, aí sim a gente poderia talvez pensar. Mas não é, é uma locação que talvez pode incomodar um pouco mais, mas que você pode conseguir também restringir no regimento interno. Perfeitamente isso. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês aí um pouquinho da legislação, da doutrina, do que está acontecendo, para onde parece que as coisas estão caminhando. A gente não sabe agora com essa entrada
dessa associação como Amigos da Corte aí, se ela vai trazer algum dado diferente, se de repente esse projeto de lei ele vai ganhar. Eu até trouxe para vocês aqui, eu acabei não mostrando, né? Mas se vocês quiserem entrar lá, no projeto de lei do Senado Federal, vocês vão ver que hoje, foi a data de ontem que eu vi, na votação do projeto tem 1.481 dizendo que não aprovam essa mudança, essa inserção desse artigo, e 85 dizendo que é uma boa fazer essa alteração no artigo. Ali, então, é um número inexpressivo, né? Mas alguém que entrou e se deu o trabalho de cadastrar e fazer o voto dele. Vocês também podem fazer, dependendo do que vocês entenderem que é certo ou que é errado aí no ponto de vista de vocês. É lógico, como disse, isso ainda tem outros capítulos, essa novela. E a gente espera que o melhor aconteça, independentemente do que for, mas que a decisão mais acertada seja feita e que tudo isso a gente comece a pensar e trazer para a gente na nossa vida hoje, que quando eu mostrei para vocês aqueles outros aplicativos, que o mundo está caminhando para isso. Compartilhamento de tudo, de espaço e economia. Então é muito importante a gente pensar nisso quando formos dar uma opinião, quando formos falar desse tipo de situação. Obrigado a todos por ter me ouvido pacientemente aqui, né, nessa noitinha, já com atraso, né? Mas agradeço muito a presença de vocês também, o prestígio e o apoio aqui. Agradecer ao doutor Márcio. É importante opiniões divergentes para que vocês possam formar a opinião de vocês. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas respeito a opinião do doutor Márcio, e é uma opinião embasada. Então, isso que a gente precisa, para que a gente chegue também, em termos processuais, para que a gente chegue em algum lugar, é importante que a gente entenda sempre o ponto de vista do outro para poder convencer o juiz de que a nossa tese ou que a nossa pretensão é correta. Mais uma vez agradeço ao doutor Márcio, que veio de Ribeirão Preto, o doutor Alexandre Marques também, como chama a cidade? Cabreúva, que veio de Vinhedo, que está em Vinhedo. E agradeço a presença de todos vocês. Nós temos uma comissão de direito condominial aqui em São Paulo. Constantemente realizamos palestras. E se quiserem nos acompanhar através do site da OAB. As informações e os pareceres lá da comissão também vão ser inseridos. Vou encerrar em função do horário, a gente precisa devolver a casa por conta dos funcionários, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos.